encontrar um jogador livre de marcação para fazer o gol. Mas futebol é sempre aquela caixinha de surpresa. Vamos ver como elas se portam nesses 20 minutos que restam. Esta é a final para jogadores do Supergrupo até 19 anos de idade. Corinthians revelando alguns valores aí que poderão fazer parte do time de cima. O Rodrigo, o Luciano e tentando o bicampeonato desta competição. Prorrogação, 37 segundos. Nós teremos ainda outra prorrogação depois dessa primeira, com mais 10 minutos, um total de 20 minutos de prorrogação. Tem um bônus especial aí para o telespectador da PSN acompanhando a Dallas Cup. Depois disso ainda vamos ter a equipe do Palmeiras enfrentando o Atlas, direto do Parque Antártica, e ainda Bolívar e América do México, jogo disputado na cidade de La Paz. Fechando a noite com chave de ouro. É você, amante do esporte, 100% futebol esta noite, PSN, mostrando a Copa Libertadores, mostrando a final da Copa Dallas, girando pelo mundo e trazendo o melhor futebol para você. Agora a equipe tentando o Ângelo, o corte já foi feito, Eduardo Martínez atento, e agora tem que sair para dar um chutão Zamora, depois daquele atraso ali. O Corinthians vai atacando, vai tomando as ações do jogo nessa primeira prorrogação, 2 minutos, 28 segundos. Olha o desarme acontecendo e o Corinthians partindo com tudo. O Rabon reclama de uma falta, não marcada pelo juiz. Aliás, o Vitorino Rodrigues é uma peça realmente interessante, esse juiz. Quando não acontece nada, na sua opinião, e vai pintar a substituição do Corinthians. Ele ignora sim, mas como se não estivesse na partida. Tá aí o Luciano. Figuraço o juiz. Tirando essa bola. E o Corinthians agora chegando com o Luciano. Atrasa o Mar Jaime na hora H. Corinthians da recuperação. Vagnão. Deu para notar, né? O zagueiro tocando na bola. É o Corinthians mudando, tentando alcançar a marcação do primeiro gol. Fernandinho no lugar de Éder. É a substituição no Corinthians nessa prorrogação. Camisa número 11, Fernandinho. Bonita camisa. Tá aí. Agora o Ângelo. E a defesa tranquila do Carlos Zamora. Carlos Zamora que fechou o gol contra a Desportiva Capixaba e agora vai fechando o gol contra o Corinthians. Uma muralha esse goleiro. Nas mãos e nos pés do Rubinho. 5:26. Primeira fase da prorrogação. Ângelo. Olha o toque esperto agora do Fernandinho. Fernandinho se livrando do marcador. Tá vendo ali a bandeira brasileira. O brasileiro incentivando. Até os Gaviões da Fiel estão presentes a esse encontro. Torcida corintiana que veio prestigiar o time. Tá aí o Luciano. Ângelo. O América do México. 6:30. Primeira prorrogação. Para conhecer quem será o campeão da Copa Dallas. E
Se ninguém marcar nenhum gol, obviamente a disputa de pênaltis decidirá quem é o campeão da Copa Dallas versão 2000. Jogo difícil, viu, Túlio? A equipe do Monterrey e a equipe corintiana tiveram aí pouquíssimas oportunidades nessa primeira fase da prorrogação. Estaremos entrando agora no segundo tempo. Justifica, na verdade, um bom 90 minutos. E agora entramos aí já no segundo tempo da prorrogação. Muito provavelmente o melhor resultado será um empate para decidir na sorte quem leva essa Copa Dallas, porque nenhuma das duas equipes mostrou-se tão superior à outra a ponto de realmente merecer uma vitória nesse jogo. Tentando empurrar o Corinthians para conquistar o bicampeonato da Copa Dallas. Olha o Luciano. Vai para a área. E acaba aliviando de qualquer maneira o Jaime. De novo insiste o Corinthians. E a Ribarra para o Martínez. Alivia de qualquer maneira o time mexicano. Quando nós temos aí 2 minutos do segundo tempo de prorrogação. Tivemos um total aí já de 102 minutos de futebol para você. E até agora, ninguém com a vantagem. 0 Monterrey, 0 Corinthians. E a Ribarra por o jogo. Vitor Gonzalez para o Juan Ibarra. O perdeu, o Corinthians tenta a recuperação, acaba saindo com a bola e tudo. Wellington. Perde e ganha. Marquinhos. Olha a equipe do Monterrey tentando chegar aí ao gol do Corinthians. Vai limpando o Juan Ibarra. Olha o lado esquerdo aberto. E o Rubinho fazendo a defesa. Fica apertado o coração do torcedor corintiano. E tá aí o Luciano fazendo o lançamento para quem? Para o Wellington. Lá vai ele. Fernandinho também chega na jogada. Mas quem faz o corte é Eduardo Martínez. De novo o Luciano, o criador dessa equipe do Corinthians. Para o Rodrigo. Atenção, passou por um, passou por dois. Não passa pelo terceiro. De ida. Olha o Corinthians agora tentando mais uma chegada. E quem corta muito bem pelo setor esquerdo é Marco de la Rosa. Wellington, ele tem habilidade. Passa por dois. Luciano. Vai tocando bola o Corinthians. Rodrigo. Vagnão tentando. Estamos chegando aí na metade do segundo tempo de prorrogação. 5 minutos. Ainda não existe uma definição. 0 Monterrey, 0 Corinthians. Se esse resultado continuar, nós teremos, obviamente, a disputa de pênaltis para decidir quem é o campeão da Copa Dallas versão 2000. Corinthians, que venceu esse campeonato em 1999, buscando o bi. E daí uma substituição no Monterrey, nesse finalzinho de jogo. Alfredo Lozano vai entrar no lugar do Vallejo. Vallejo, que fez o gol do Monterrey na vitória sobre a Desportiva Capixaba. Acabou o gás do Vallejo. E o Corinthians simbora com o Rodrigo.
Cruzamento do Ângelo, atenção, olha o lance perigoso a favor do Corinthians. E quem alivia de qualquer maneira. Pierre Barra na recuperação para o Monterrey, que pode partir com velocidade para o contra-ataque. Que finta bonita, não passa pelo Vagnão, que não brinca em serviço. Corinthians praticamente jogando no campo do Monterrey. Sufoco total para a equipe mexicana. Pierre Gonzalez por ali, ajudando no corte. Tá aí o Martínez, iludindo muito bem o Wellington. Pênaltis. Vai batendo cada vez mais forte o tambor do torcedor corintiano. Torcendo para o bicampeonato na Copa Dallas. E a infração que favorece a equipe mexicana, marcada pelo prorrogação. Tá aí cobrada para a área. Alivia a defesa corintiana. Agora tem que levar um cartão. Tá aí o Pierre Barra derrubando o Luciano. E ele leva. Excelente atuação até agora do Vitorino Rodrigues. Quando tem que dar o cartão, ele dá. E daí o Corinthians com o Ramon. Finalzinho do segundo tempo de prorrogação. E mais uma vez o Vitorino Rodrigues autorizando a substituição, mais uma no Corinthians. Corinthians fazendo todas as substituições que tem direito. Vai entrando o Glauber. Glauber para a saída do Vagnão. Numa altura dessa substituição, só mesmo pensando na disputa de pênaltis, né? Muito provavelmente o Glauber é um bom cobrador de penalidades, é por isso talvez que a equipe do Corinthians faça essa substituição nesse último minuto de jogo. 14 do Corinthians é o Vagnão. Final da segunda prorrogação, 0 Monterrey, 0 Corinthians. Vamos para a disputa de pênaltis para definir quem será o campeão da Copa Dallas versão 2000. Fique ligado, Brasil. PSN, paixão no esporte. É você com imagens do estádio Lake Highlands, em Dallas, Texas, Estados Unidos. E sem dúvida, agora teremos um campeão, de qualquer maneira. E o campeão será decidido na cobrança de pênaltis. Héctor Gamboa, técnico do Monterrey, já definiu os seus cobradores. O mesmo acontecendo com José Carlos Serrão, técnico do Corinthians. Portanto, tá aí a festa do futebol. As meninas dos Estados Unidos vibrando, claro, com esse esporte, principalmente porque a equipe norte-americana feminina é muito forte, né? Mia Hamm, Julie Foudy, portanto, fazendo assim o futebol cada vez um esporte mais popular dentro dos Estados Unidos. Aí a cobrança que será feita. Vamos ver. Vitorino Rodrigues conversando ali. Os primeiros cobradores deverão ser Ibarra, De La Rosa e Rodrigues para o Monterrey. Para o Corinthians, o Ramon e o Marquinhos já estão definidos. Momento de muita expectativa no estádio Lake Highlands. É o Corinthians em busca do bicampeonato.
campeonato internacional como esse já coloca nos pés de jovens valores uma responsabilidade como essa, disputar um título na cobrança de pênaltis. É sem dúvida nenhuma um investimento que o clube faz ao enviar os seus jogadores para fora do país, para os Estados Unidos, como nesse exemplo da Dallas Cup, mas dá cancha ao jogador. O jogador depois, quando assume uma posição principal na equipe de cima, já tem experiência suficiente para assumir essas responsabilidades. E como nós dissemos anteriormente, Juan Ibarra, camisa número 10 do Monterrey, será o primeiro cobrador. Tá aí Rubinho, goleiro do Corinthians. Ibarra pra bola. Rubinho! Faz a defesa e o Corinthians começa a ficar no lucro. Bem o goleiro do Corinthians, quase que adivinhando o posicionamento do chute. Ele, na verdade, ia completamente para o canto, conseguiu intervir na hora que a bola veio para o meio com a mão. Parou esse chute da equipe do Monterrey, que agora está em problemas com os jogadores do Corinthians, que vão com sede pro pote. E para o Corinthians, o Ramon. Vamos ver se o Ramon consegue converter. Tá aí a festa da torcida brasileira. Se o Ramon fizer, então a festa vai aumentar. Vai ficar mais quente em Dallas, Texas. Daí o Ramon. 18 anos. Pronto para a cobrança. Zamora no gol. Parte para a bola. Perna esquerda. Gol do Corinthians. 1-0. Ramon cobrando com competência. Muita competência. Conseguindo deslocar o goleiro. E agora o Corinthians tem o Monterrey não tem nada. Disputa de pênaltis, valendo o título da Copa Dallas. Marco de la Rosa para a cobrança. Segundo pênalti para o Monterrey. Rubinho no gol. Será que ele pega? Vamos lá, torcida corintiana. Tá aí. Batendo, Rubinho! Mais uma vez acertou o canto, Rubinho da cobrança, foi lá em espalmo para fora. É o Corinthians chegando cada vez mais perto do título. Aí o Rubinho com o esforço em comum, conseguindo acertar e vibrando. Mais uma vez para você acompanhar. Tá aí, torcedor corintiano. Vibre, vibre, vibre com o Rubinho. Agora o Marquinhos. Marcos Barbosa. O Marquinhos. Preparado para a cobrança. Tá aí o zagueiro corintiano. Vai cobrar. Perna direita. Gol do Corinthians. Marquinhos cobrando com consciência. E depois, aquele sorriso, o goleirão ainda foi nela, o Carlos Zamora. Mas já era tarde demais. Pulou atrasado. E o Marquinhos fatura o segundo para o Corinthians. Cada vez mais perto do título. Se o jogador do Monterrey perder essa cobrança, a equipe do Corinthians é campeã, né? Vamos acompanhar. Ismael Rodrigues. Depois o Corinthians tem que converter um terceiro também. Para ficar com a vantagem. Rubinho! O Ismael Rodrigues cobrou. O Rubinho teve sorte. Parece que está com o imba, Rubinho. E parece que a bola é mental, Marco César. Parece que ele está acompanhando muito o treinamento do Dida, né? Porque realmente todos os pênaltis que foram cobrados pela equipe do Monterrey foram detenidos pelo jogador Rubinho. O goleiraço da equipe do Corinthians, que sem dúvida nenhuma, a não ser que o Corinthians realmente estrague todas as demais cobranças, já deu o título de bicampeão ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Agora é o Marco Silva para a definição. Se ele converter, o Corinthians vai comemorar o bicampeonato. Bate forte o tambor do torcedor corintiano. Daí, Marcos Baiano ou Marco Silva, como queiram. Parte para a cobrança, perna direita, gol! Do Corinthians! E começa a comemoração.
estádio Lake Highlands. O Corinthians é bicampeão da Copa Dallas na disputa de pênaltis. 3-0 Corinthians. Rubinho, o herói dessa equipe corintiana, defendendo 3 pênaltis, Marco César. Sem dúvida nenhuma. O Corinthians sofreu durante os 90 minutos, sofreu durante a prorrogação, mas na verdade foi melhor, é claro, na cobrança de pênaltis, foi perfeito na cobrança de pênaltis e principalmente se deve isso à grande atuação de Rubinho, o grande herói do time. Portanto, o Corinthians é bicampeão, tá aí o Rubinho e a torcida brasileira vibrando com a vitória do Corinthians. Por Marco César, eu vou me despedindo. Marco Túlio Reis esteve com você na narração dessa partida. Corinthians bicampeão. Fique ligado na nossa programação. Vem aí, Palmeiras e Atlas. E depois, Bolívar e América do México pela Copa Libertadores. Até a próxima. Brasil, eu te amo. Valeu, Corinthians, campeão da Copa Dallas. Fique ligado na PSN. Paixão no Esporte.